Eu ainda não consigo entender onde que querem chegar com esse assunto. Eu estava acompanhando, inclusive, uma orientação da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que é a favor do projeto. Eu tenho visto, por outro lado, muitas pessoas criticando o projeto. É claro que da maneira como foi colocado, criminalizando a mulher que faz um aborto a partir das 22 semanas, com uma pena maior do que a de um estuprador ou qualquer outro tipo de bandido, assassino, realmente ela foi muito mal apresentada e discutida nesses termos. Mas, por outro lado, quando nós vamos para o projeto de lei, a mulher está totalmente resguardada dentro dessas 22 semanas, que corresponde aí a 5 meses. Eu falo a mulher que é estuprada, ela goza de todo o direito de fazer o aborto dentro desse período, com total amparo da lei, sem que pese sobre ela nenhuma penalidade. O que está se discutindo agora é uma criminalização quando a mulher ela aborta a partir dos 5 meses de gestação. Eu estava acompanhando uma orientação de uma profissional médica a respeito disso. Ela pegou um feto, assim, um boneco que representava um feto, uma criança de 5 meses. É uma criança formada. E aí a imagem mostrava claramente que seria um absurdo tirar a vida já de uma criança formada com 5 meses. E ela explicou que uma criança com 5 meses, ela, ainda que a mãe sofra alguma situação, ela pode ser continuada através de uma UTI gestacional até chegar a um tamanho que ela possa sair ali nos 7, 8 meses de sua gestação. Inclusive mostrou, esta mesma profissional, um casal gêmeos que foi tirado por uma questão de necessidade da mãe e essas crianças foram por uma incubação, uma incubadora, e ali elas ficaram até 7 meses, e depois dos 7 meses, elas passaram a ter um outro tipo de acompanhamento. Eu não sei aonde que estão querendo chegar com esse assunto. Porque eu penso que uma mãe que foi estuprada, uma mulher que foi estuprada, ela tem todo o direito de tirar a criança, sim. Eu concordo plenamente. Como é que ela vai criar uma criança que foi fruto oriundo de um estupro? Meu Deus do céu, não tem tamanha violência, não tem violência maior do que essa. Então eu penso que a mãe tem que ter direito, sim. Porque ela não tem a obrigação, ainda que seja mãe, de criar uma criança dessa forma. Por outro lado também, a lei, ela ampara a mãe a ter a criança após os 5 meses. E quando a criança nascer, caso ela não queira abortar, ela tem o direito de doar a criança. Ela não precisa ficar com a criança. A lei também a ampara. E aí entra toda uma rede de amparo a crianças que, lamentavelmente, são vítimas de casos absurdos como esse. Agora, o que me estranha é uma mãe, depois de 5 meses, querer tirar a criança e abortar a criança. Ela teve 5 meses para tomar essa decisão. Por que depois de 5 meses ela toma essa decisão?
Talvez aí carecemos de um estudo para chegarmos à conclusão do porquê é que uma mãe que foi vítima de estupro, de violência sexual, que foi covardemente agredida, quer seja por pessoa próxima ou não, por quê? Ela só toma essa decisão depois dos 5 meses de grávida. É nisso é que está pegando a discussão, porque a lei diz que depois de 5 meses a mãe não tem mais direito de abortar a criança, ainda que tenha sido uma criança gerada vítima de estupro. Ela teria que continuar a sua gestação e após o nascimento da criança, essa criança seja entregue para uma casa de amparo. Ela não tem a obrigatoriedade de cuidar dessa criança, de criar essa criança, até para que o trauma não seja maior ainda na vida dessa criança. Eu queria muito que isso fosse discutido, que o debate fosse para esse campo, não da maneira como está. Porque tem muita gente usando da especulação do tema, que é um tema muito forte, sem nenhum preparo para discutir. E eu estou falando de políticos, de não políticos, de pessoas alheias e ignorantes como eu, que também me atrevi agora a falar um pouco sobre o assunto. Porque eu também careço de mais informações. Porque é um assunto muito complexo, é um assunto muito difícil, é um assunto que não pode estar sendo discutido por qualquer um. Tem que ser discutido por especialistas que venham a público, quer seja no Congresso, quer seja nos órgãos de saúde, quer seja nos veículos de comunicação, e explique, pautado na lei, na lei, na lei. Hoje eu escutei alguém esculhambando com a Igreja Católica, com o bispo da Igreja Católica, porque ele está simplesmente dando um parecer em cima da lei. Não que eles sejam a favor do aborto, porque eu não acredito que nenhuma instituição cristã seja a favor do aborto. Eu não sou. Mas existe uma lei, e se existe uma lei, essa lei tem que ser respeitada. Agora, caso esta lei não tenha mais a validade, então isso precisa ser discutido dentro do Congresso Nacional, que é o lugar onde as leis são criadas. Tem muita gente falando um monte de besteira, aproveitando o momento político para fazer videozinhos e dizer que defende a mulher, que defende a criança, que defende a vida. Toda pessoa de bom senso e de razão e de consciência defende também a vida, defende a mulher, o direito da criança, é contra o aborto. Mas estão fazendo de um assunto tão sério, tão importante, uma polêmica para ganhar holofotes, para autopromoção. Acho que a gente tem que elevar esse debate, a gente tem que discutir isso num alto nível, com profissionais, não com políticos politiqueiros. Não com políticos politiqueiros. Porque isso está contaminando de forma desagradável o país. E levando as pessoas a concordarem com o errado e a discordarem do certo. Então, antes de você fazer seu pré-julgamento, ou seu julgamento, ou sei lá o quê, busque amparo na lei, entenda a lei e leia o projeto de lei que está sendo apresentado na Câmara e no Congresso Nacional, antes de sair gravando videozinhos por aí, falando o que você acha ou pensa a respeito, sem nenhum conhecimento. Eu vou para o intervalo comercial e volto na sequência.